Vamos para a palavra, gente linda de Deus. Vamos para a palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. O Senhor me deu essa palavra, né? Ele sabe que nós estamos precisando. E o Senhor veio trazer essa palavra. Louvado seja Deus para você. Ele veio trazer essa palavra porque essa mensagem aqui fala de situação financeira e fala de libertação. Não é verdade? Então, louvado seja Deus. Deus, ele sabe que nós precisamos de saúde. Deus, ele sabe que nós precisamos de estabilidade financeira. Deus, ele sabe que nós precisamos de salvação, de libertação. Então essa palavra, ela vai curar, vai libertar, ela vai prosperar a tua vida e ela vai libertar e curar e prosperar a minha vida. Se você crê, fala aí, eu creio. E que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos ser abençoados por essa palavra, que nós possamos ser curados por essa palavra, que nós possamos ser libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. E tem pessoas que precisam ser libertas do corpo, da alma. Tem pessoas que precisam ser libertas. Louvado seja Deus e agradecido. Vamos para a palavra, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta azeite da viúva. Louvado seja Deus e agradecido. O Senhor vai aumentar aquilo que você tem. E uma mulher, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Olha só o que aconteceu. Essa mulher, ela era viúva. E o seu esposo era servo do Senhor, era servo de Deus. E o que aconteceu? O seu esposo morreu e havia dívidas. E o que aconteceu? O outro veio quitar as dívidas, cobrar a dívida, né? Tem gente te cobrando, né? Tem gente cobrando dívidas de você. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai te dar condições para pagar essas dívidas. Quem crê, diz amém aí. Tem gente te cobrando, tem gente te cobrando, você está preocupado com dívidas? Você está preocupado, louvado seja Deus, com a tua vida financeira? Louvado seja Deus, ei, crê nos seus profetas, crê em Deus, porque Deus vai abençoar a tua vida. Porque essa mulher, ela procurou o homem de Deus, ela procurou o profeta e contou a situação dela. Você não precisa contar a tua situação para mim, mas conta a tua situação para Deus. Deus, eu estou devendo isso. Deus, a minha família está sendo prejudicada por essa dívida. Então aqui eles vieram para levar os filhos dessa mulher como escravos. Como pagamento de dívida. A gente vê isso em muitas nações. Tem umas nações que eu acompanho que os seus filhos são levados por causa das dívidas. E tem pastores que pagam a dívida desses filhos para poder libertar esses filhos. Eu conheço missionários, eu conheço que a ajuda que vem para eles é para eles pagar as dívidas de filhos que foram levados com um escravo. Eu conheço missionário que paga dívidas de filhos que foram levados como escravo em uma nação que não é brasileira. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O temor, gente, o que é temor? É respeito, é reverência. O que é temor? É você adorar a Deus, é você colocar a Deus acima de tudo, de todos, acima dos teus filhos, acima do teu esposo, acima da tua esposa, acima de você, porque tem gente que é adorador de si mesma. Tem gente que, pelo amor de Deus, se adora. E nós não podemos nos adorar. Nós não podemos adorar os nossos filhos. Nós não podemos adorar os nossos bens. Nós não podemos adorar nenhum outros deuses. Nós não podemos adorar nada. Nós só podemos adorar a Deus. Somente a Deus. Adorar a Deus acima de todas as coisas. E ele vai e continua aqui. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Eliseu pergunta à mulher: o que eu vou fazer por você? E aí ele pega e fala: declara-me o que tu tens em casa. Olha Deus perguntando para você: o que tu tens em casa? Lembra ontem da mensagem de ontem? O Senhor perguntou:
o que eles tinham? E eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Interessante que hoje a mensagem que ele me deu, ele fala agora, e é interessante que o profeta pergunta novamente a mesma pergunta que foi perguntado ontem para nós. O que nós temos em casa? O que você tem em casa? Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe o que você precisa ter em casa? Você precisa ter Jesus na tua vida. Você precisa ter fé. Você precisa confiar nesse Deus que é Deus de providência. Você precisa confiar que você tem um Deus, você tem Cristo na tua vida, que você tem o Espírito Santo que te dá sabedoria para resolver esse problema. Você tem o Espírito Santo que te dá coragem para acordar, para trabalhar. Você tem o Espírito Santo que te renova, louvado seja Deus, para você não desistir das lutas do dia a dia. Você tem o Espírito Santo que te fortalece. O que você tem em casa? O problema é que quando você olha para essa pergunta, você pensa, não, eu tenho 1 quilo de arroz, não, eu ainda tenho algo na minha despensa, não, eu ainda tenho R$ 1 na minha conta. Quando você olha para essa pergunta, você olha sempre para o material e poucos olham para o espiritual. E Jesus está aqui com essa palavra perguntando para você o que você tem em casa. Louvado seja Deus, engrandecido. E se você disser, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, na minha casa. Se Jesus está na casa, pode ter certeza que Ele vai prover as tuas finanças. Se Jesus está na casa, pode ter certeza que Ele vai abrir porta. Se Jesus está na casa, pode ter certeza que Ele vai curar. Se Jesus está na casa, pode ter certeza que Ele vai libertar. Se Jesus está na tua casa, no teu coração, pode ter certeza, louvado seja Deus, que você não vai ser escravo. Que teus filhos não vão ser escravos, porque aquele que crê em Jesus será salvo, ele e a sua casa. Louvado seja Deus, então. Louvado seja Deus que você tenha Jesus no teu coração, que você tenha Jesus na tua casa. Quando fala da casa, fala da onde moramos. Quando fala da casa, fala do nosso coração. Então aqui ele perguntou, o que tens em casa? E ela disse, preste atenção o que foi que ela disse. Tua serva, o marido era servo e ela também era serva. Tua serva não tem nada em casa. Prestou bem atenção? Ela não tinha nada. Ontem, na pregação de ontem, havia 5 pães e 2 peixinhos. Hoje, na pregação de hoje, ela diz que não tem nada. Olha só o que ela fala. Senão uma botija de azeite. O que representa o azeite? O azeite representa a palavra de Deus. O que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo. O que representa o azeite? O azeite representa, louvado seja Deus, a oliveira representa o próprio Jesus. O azeite representa o fogo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, agradecido. E você tem azeite aí na tua casa? Essa mulher não tinha nada, mas ela tinha uma botija de azeite. O azeite representa a tua vida com Deus. O azeite representa essa palavra maravilhosa de Deus. O azeite representa o Espírito Santo. O azeite, lembra lá das 10 virgens? 5 tinha azeite, 5 não tinha azeite. Louvado seja Deus, agradecido. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Então nós temos que ter azeite. Pode estar faltando tudo na tua casa, mas essa botija de azeite você tem que ter. Essa botija de azeite eu tenho que ter. O Espírito Santo na nossa vida tem que ter. Louvado seja Deus, agradecido. E essa mulher disse o que? Não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Olha só, nós estamos num tempo que é difícil emprestar as coisas dos vizinhos. Ou nós estamos num tempo de uma grande frieza, não é verdade? As pessoas não querem ajudar os outros. As pessoas querem julgar os outros, censurar os outros. Hoje as pessoas estão muito egoístas, só querem as bênçãos para si, mas não querem repartir as bênçãos. Hoje, se a gente for pedir dos vizinhos botija de azeite, alguma coisa de azeite, talvez você encontre 1, 2 vizinhos que te ajude, mas todos os vizinhos não vão te ajudar. Então essa mulher
O profeta mandou essa mulher pedir botijas de azeite. E ela fez. Ela fez a parte dela, ela se esforçou. Ela se esforçou mesmo para pedir emprestado. Não é verdade? É difícil, né, pedir as coisas emprestado. Outros não têm uma facilidade. Outros vivem na porta dos outros, pedindo emprestado. Não é verdade? Uns têm uma facilidade. Não sai da porta da tua casa. Vizinho tem isso, vizinho tem aquilo. Não sai da porta da tua casa pedindo emprestado. Não é verdade? Louvado seja Deus, mas outros têm dificuldade de pedir emprestado. Essa mulher aqui, ela teve, louvado seja Deus, que pedir emprestado. Mas por que ela pediu emprestado? Porque ela precisava. E tem gente que pede emprestado, mas não é porque precisa, não. Tem gente que presta emprestado, que pede emprestado porque não tem compromisso com a sua família, não tem responsabilidade, não quer trabalhar e prefere ser um coitado e prefere pedir e viver pedindo emprestado e prefere viver à custa dos outros e prefere viver enganando os outros e prefere muitas das vezes até ficar doente para poder pedir emprestado. Louvado seja Deus, engrandecido. Não é verdade, gente? Tem gente que tem uma dificuldade para emprestar as coisas. Por quê? Porque é um trabalhador. Por quê? Porque é uma trabalhadora. Por quê? Porque é um servo. Por quê? Porque é uma serva. Mas tem gente que usa as suas necessidades, as suas misérias, para ficar mais miserável. Sabia disso? Para viver naquela miséria. Mas um servo de Deus ou uma serva de Deus, ela não quer viver na miséria. Ela não quer viver emprestando, ela quer ter para ajudar. Não é verdade? Ela quer ter para dar. Louvado seja Deus, mas muitos querem ter, mas não é para ajudar os outros. Muitos entram nas lives pedindo oração pela prosperidade, pelo trabalho, pedindo oração para que sua vida seja abençoada, mas não é para ajudar ninguém, não. É apenas para si, orgulhosos, egoístas, só pensam em si mesmo. E se alguém for pedir emprestado, eles esquecem que eles estavam na condição daquela pessoa. Eles esquecem. Louvado seja Deus e agradecido. As condições que eles estavam. Porque agora tem. E porque tem, não querem mais ajudar o que não tem. E porque tem, se acham melhor do que aqueles que não têm. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então aqui essa mulher imagina a dificuldade, viúva. A Bíblia diz que nós devemos ajudar as viúvas. A verdadeira religião é ajudar os órfãos, os necessitados e as viúvas. Quem ajuda a viúva é abençoado. É abençoado, está na Bíblia, é bíblico. É bíblico. Louvado seja Deus. Quem ajuda o necessitado é abençoado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o que diz aqui? E Eliseu lhe disse que te hei de eu te fazer? Declara-me o que tens e em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos. Presta bem atenção. Ela pediu vasos emprestados, ela não pediu azeite. Observa a palavra que você está ouvindo. O profeta mandou ela pedir vasos emprestados. Presta bem atenção, o profeta não mandou ela pedir azeite. E tem gente que vai pedir o azeite que você tem e não vai pedir vaso. O vaso era para quê? Para colocar o azeite, tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. E o profeta mandou ela pedir vasilha, por quê? Porque quem encher de azeite seria a própria viúva. Louvado seja Deus e agradecido. Seria a viúva com seus filhos, crendo na palavra do profeta. Ela creu na palavra do profeta e ela foi pedir apenas os vasos. Ela não pediu o azeite. Louvado seja Deus e agradecido. E tem gente que vai pedir o teu azeite. A pessoa não vai pedir o teu vaso. Ela vai pedir o azeite. Sabe o que significa isso? Lembra lá das 10 virgens?
Lembra lá das vídeos, louvado seja Deus, quando elas foram pedir azeite, louvado seja Deus agradecido, o que as outras disseram? Não, vá e compra-te para ti, para que não falte para nós. É isso aí que muitos têm feito. Às vezes as pessoas vão pedir o teu azeite e falta para você. Presta bem atenção. Presta bem atenção, tem pessoas que chegam com você e dizem assim: olha, semeia aqui, aí você só tem o dinheiro para pagar a tua luz, para pagar a tua água. Aí aquela pessoa diz: não, oferta aqui, ajuda aqui, pega esse dinheiro que tu ia pagar essa conta e ajuda aqui na obra. Mentira, não pega nada que o teu azeite para ajudar a obra, não. Louvado seja Deus. Aquele azeite que você tem é para pagar as tuas dívidas. Louvado seja Deus. O profeta mandou essa mulher foi pagar, buscar foi vaso, não foi azeite. Preste bem atenção. Se Deus te abençoou para pagar uma dívida, Ele não vai mandar um profeta dizer para você pegar o dinheiro daquela dívida e ir lá semear, não. Porque Deus te abençoou para pagar a dívida. Louvado seja Deus agradecido. E tem muita gente caindo nessa conversa. Tem muita gente fazendo empréstimo para lançar lá na casa do tesouro. Tem muita gente pegando o dinheiro da conta, o dinheiro da luz, da água, o dinheiro da gás, o dinheiro da cesta básica para lançar lá na casa do tesouro e você tem ficado sem azeite. Presta bem atenção, louvado seja Deus agradecido. Aí depois tu vai botar a culpa lá no pastor, porque o pastor falou que tu tinha que semear lá, pagar o dinheiro da tua luz, o dinheiro da tua conta, o dinheiro do teu aluguel e colocar na obra porque Deus ia te multiplicar. E por que o profeta? Por que o profeta, o homem de Deus, não falou para ela pedir azeite dos outros? Ele mandou pedir o vaso. O vaso que seria cheio de azeite, porque aquilo que é teu. Louvado seja Deus, e aquilo que é teu. Não é para ninguém tirar o que é teu, Deus te deu. Deus deu o teu salário para tu te sustentar e para tu pagar tuas dívidas. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Tá entendendo? Deus te dá condições para ajudar o próximo. Deus dá-te condições para te ajudar a obra de Deus. Mas Deus não vai fazer você tirar aquilo que é para te sustentar para faltar para você. É você ajudar alguém que vai faltar para você. Ele te dá para dividir. Ele nos dá para dividir. Ele não nos dá para que a gente dê tudo para os outros e você fique sem azeite. Tá entendendo? Ele sempre vai dar para você dividir, para você ajudar na obra, para você ajudar o que precisa, para você ajudar o necessitado, para você ajudar aquele que não tem condições que você. Tá entendendo? Mas ele não vai te dar para você ficar sem. Ele te deu para o teu sustento. Entendemos e aprendemos, pelo amor de Deus. Para aí de estar gastando o teu dinheiro. Louvado seja Deus engrandecido, dizendo que foi Deus que mandou tu pegar o dinheiro que era para pagar a tua luz, para pagar a tua água, para pagar teu aluguel. Louvado seja Deus, e hoje tu tá aí preocupado. Hoje tu vai fazer empréstimo para pagar tuas contas. Por quê? Porque tu foi pegar o teu azeite e foi dar aonde não era para dar. E foi pegar o teu azeite e foi dar porque era para pagar a tua dívida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Vamos continuar aqui, porque aqui fala de dívida, não é verdade? Vieram cobrar esta mulher pela uma dívida do esposo, porque o esposo tinha morrido. Ninguém sabe o dia que nós vamos ser colhidos por Deus. Então, esse esposo foi colhido no momento que havia dívidas, né? E essa mulher ficou com essa situação, mas ela foi buscar o homem de Deus, ela foi buscar o profeta, ela foi buscar uma palavra para a vida dela, e o profeta pegou e disse: vai e empresta vasos. Ele não mandou emprestar dinheiro, ele mandou emprestar vaso, ele não mandou emprestar azeite, ele mandou emprestar vasos, entendeu? Louvado seja Deus, agradecido. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Olha a fé. E ela obedeceu. Ela conseguiu muitos vasos, né? Ela se esforçou. Ela foi lá pedir vasos. Talvez os vizinhos não entenderam. Mas o que essa mulher quer com vasos vazios? Quem sabe o vizinho disse, ela poderia ter pedido o azeite, mas ela pediu vaso vazio.
não é verdade? E olha só, isso é fé. Isso é fé, gente. Essa mulher não questionou o profeta. Essa mulher não falou para o profeta: o que eu vou fazer com vaso vazio? Muitas das vezes Deus está mandando nós fazermos alguma coisa e a gente questiona. Mas por que, Deus? Para que, Deus? Por que eu tenho que fazer isso? O que me serve um vaso vazio? Hã? Às vezes Deus está mandando você fazer as coisas e você está questionando Deus. Não, eu não vou fazer, não. Deus está mandando tu orar, tu não ora. Deus está mandando tu perdoar, tu não perdoa. Deus está mandando tu largar o pecado, tu não larga. Deus está mandando tu largar as drogas, tu não larga. Deus está mandando tu largar o álcool, tu não larga. Deus está mandando tu ir para vigília, tu não vai. Deus está mandando tu ajudar um necessitado, tu não ajuda. E às vezes tu está perguntando, mas por que, Deus? Essa mulher não perguntou por que ela tinha que buscar vasos vazios. Se ela estava precisando, era de condições para pagar a dívida. Com certeza o credor não ia querer vaso vazio, não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, mas eu quero dizer para você que um vaso vazio, Jesus pode encher. Esse vaso vazio, louvado seja Deus engrandecido, Jesus pode se derramar nele. Esse vaso vazio, Jesus está aqui para colocar azeite nele. Ei, você é esse vaso vazio, eu sou esse vaso vazio. E Jesus está aqui para encher o teu vaso. Com o que? Com a palavra dele. Com o que? Com a água viva. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Com o que? Com o Espírito Santo. Nós somos esse vaso vazio. Louvado seja Deus. E o Espírito de Deus está aqui para encher o teu vaso. E o Espírito Santo de Deus está aqui para derramar azeite. Ele só precisa o que? Do nosso coração. Ele só precisa o que? De nós, que somos vaso na Bíblia. Não é verdade? Louvado seja Deus, porque o azeite é ele que derrama. Quando você ouve a palavra de Deus, ele está derramando o azeite. Ele está te enchendo, ele está aumentando a tua fé, ele está te curando, ele está te dando sabedoria, discernimento para te prosperar. Ele está enchendo o teu vaso com o espírito de excelência para te ter sabedoria para pagar a tua dívida, para tu ter sabedoria para ter um novo trabalho, para ter sabedoria para resolver esse assunto, resolver esse problema. Nós somos esses vasos vazios. E o azeite é o Espírito Santo. E o azeite é a palavra de Deus sendo colocada nesses vasos, sendo colocada nos nossos corações, porque a palavra ela é o caminho, a verdade e a vida, porque a palavra nos dá direção para a nossa vida. A palavra ensina a mulher a ser sábia, a palavra ensina o homem a ser o remidor dessa mulher, a palavra ensina os pais a ensinar aos seus filhos o caminho que deve andar. Está entendendo que a palavra é o azeite? Você pode viver dentro da congregação, mas você pode ser um vaso vazio. Por quê? Porque você não guarda a palavra de Deus no teu coração. Por quê? Porque você não dá crédito à palavra de Deus. Porque você quer apenas oração. Você quer o azeite que está nos outros, mas você não quer, louvado seja Deus engrandecido, ter o azeite. E muitos não vão dar o seu azeite, porque aquelas virgens prudentes, ela não deu o azeite. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Elas disseram: vai e compra, para que não falte azeite para nós. Está entendendo? Louvado seja Deus. Nem tudo o que Deus nos dá é para você dar para alguém. Porque se você der, vai faltar para você. Nem tudo que Deus nos dá serve para dar para alguém, porque vai faltar para você. Louvado seja Deus. E você sabe o que falta para você? Se você der a vigilância. Se você der a vigilância para os outros, se você der a vigilância para os outros, você fica sem vigiar. E quando você fica sem vigiar, o inimigo vem e te derruba. E quando você fica sem vigiar, o inimigo vem e te faz escravo. E quando você fica sem vigiar, louvado seja Deus, engrandecido, você cai. E quando você fica sem vigiar, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, você acaba vazio. O Espírito Santo de Deus acaba se afastando de você, como ele se afastou de Sansão, porque Sansão não vigiou.
E o que foi que aconteceu? Sansão ficou um vaso vazio, sem a presença de Deus. Foi preciso Sansão se arrepender. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, o Senhor pega e diz o quê? E o profeta vai continuando. Então entra e fecha a porta. E fecha a porta e sobre ti, sobre os teus filhos, e deita azeite. E deita azeite em todos aqueles vasos. E põe a parte que estiver cheio. Interessante, né? Que ele disse: entra e fecha a tua porta. A casa tem que estar com porta fechada. Tá entendendo? Você que abre a porta da tua casa para todo mundo entrar. Você que abre a porta da tua casa para os teus amigos e inimigos entrar. Você que tem aberto a porta da tua casa para invejosos entrar dentro da tua casa. Porta da casa tem que estar fechada. Principalmente agora, nos últimos tempos. Principalmente agora nos últimos tempos, louvado seja Deus, que a violência está muito grande, o perigo está muito grande, louvado seja Deus, agora que a porta da casa tem que estar fechada mesmo, louvado seja Deus. Então ele pegou e disse aqui: entra na tua casa e fecha a porta, pega teus filhos aqui, olha só, entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Oração no lar, culto no lar, buscar a Deus no lar, azeite para a tua vida, azeite para os teus filhos. Reúne teus filhos e vai orar. E reúne teus filhos, vai falar da palavra de Deus para ele. Vamos aqui encher os nossos vasos, vamos aqui buscar o nosso Deus, vamos aqui. Teu filho pode até não ir para a igreja, mas chama, fecha a porta do teu quarto e diga, da tua casa e diga: agora nós vamos orar. Agora nós vamos buscar a palavra de Deus. Mas muitas das vezes você nem sequer busca a palavra de Deus para você. Como é que tu vai dar para os teus filhos? Muitas das vezes você nem sequer ora por você. Como é que tu vai orar para os teus filhos? Muitas das vezes, louvado seja Deus, engrandecido, você quer ser um obreiro na casa de Deus e tu não consegue ser um obreiro na tua casa. Muitas das vezes você quer levar o evangelho no templo, mas você não leva o evangelho na tua casa. Ei, a obra começa em casa. A obra começa em casa, o culto começa em casa. Louvado seja, a adoração começa em casa. A igreja começa em casa. Louvado seja Deus. Lembra que Jesus disse para os discípulos: vai de casa em casa levar a minha palavra. Louvado seja Deus, antes de você viver dentro da congregação, a tua casa tem que ser uma congregação. Antes de você ir lá, eu vou para a casa de Deus, a tua casa tem que ser casa de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque nisso que o profeta disse: fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Tenha momento com Deus, você e teus filhos. Hoje os filhos são adultos, não obedecem mais, têm suas escolhas. Mas você que tem um filho criança, uma filha criança, ensina. Fecha a porta, vai ensinar a tua criança a orar, ensina teus netos a orar, ensina a tua família a adorar a Deus dentro de casa, não só no templo, mas em todos os lugares. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. E ela fez tudo o que o profeta mandou. Isso que é o problema. Vocês querem oração, mas não querem fazer tudo que o profeta manda. Vocês querem oração, vocês querem revelação, muitos de vocês querem adivinhação, mas não querem fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando você fazer. Então, louvado seja Deus, para ter azeite, para ter prosperidade, para ter cura, para ter libertação, precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus manda nós fazermos. Louvado seja Deus, engrandecido. Oh Deus querido, Deus de poder, exaltado seja o Senhor, e que o Senhor repreenda toda a força do mal contra a tua vida, contra a nossa vida. Que toda retaliação, que toda guerra espiritual sendo travada agora para você não ser liberto, para você não ter azeite na tua vida, seja repreendido pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Então ele diz aqui, e sucedeu o quê? Olha só. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia.
Então aquela mulher tinha uma palavra de Deus para dar para os seus filhos. Aquela mulher tinha azeite para dar para os seus filhos. E muitos pais não têm azeite para dar para os seus filhos. Louvado seja Deus. Por isso que a primeira obra é em nós. Você está pedindo para Deus libertar os teus filhos e nem você é liberta. Nem você é liberto. Então essa mulher tinha azeite. Ela tinha uma botija de azeite. E essa botija de azeite encheu as outras botijas. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Porque tem homem e tem mulher que diz que é de Deus, mas não tem azeite para dar para os seus filhos. Não tem azeite para dar para sua família. Louvado, e nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração para dar para nossa família. Muitas das vezes você só ora para os teus filhos, só ora por eles, mas não dá a palavra de Deus para eles. Louvado seja Deus, agradecido. E o azeite é a palavra de Deus. Por isso que eu sempre incentivo a vocês buscarem a palavra de Deus, a vocês guardarem a palavra de Deus, a vocês dar crédito à palavra de Deus. Essa live aqui é de oração e de palavra, mas sem palavra não tem azeite na tua vida. Jesus, ele orava e ele dava a palavra. Jesus, ele orava e ele era a palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Ele é o azeite, a palavra é o azeite que enche os nossos vasos, que enche o nosso coração. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado, mas muitos não estão dando valor à palavra de Deus. Feliz é você que dá valor à palavra de Deus. Se você dá valor à palavra de Deus, o teu vaso não está vazio. O teu vaso tem azeite. Louvado seja Deus e agradecido. Porque muitos estão dentro da congregação, mas são vasos sem azeite. São vasos vazios. Louvado seja Deus, porque as 10 virgens, 5 não tinha azeite. Estavam dentro da congregação, estavam dentro do templo. Orava, não orava? Orava, jejuava, congregava, participava da ceia, mas não tinha azeite. Louvado seja Deus. Não tinha palavra guardada no seu coração. Não obedecia. Porque essa mulher com azeite obedeceu o profeta. Essa mulher com azeite fez tudo o que o profeta mandou. E quem não tem azeite, não obedece. Pessoas que estão dentro da congregação, que são desobedientes a Deus, a palavra de Deus, eles não têm azeite. A obediência faz você ter azeite. A obediência faz as bênçãos te alcançar. Louvado seja Deus e agradecido. Você está aqui querendo ser cheio de azeite? Você está querendo prosperidade que vem de Deus e não do diabo? Louvado, tenha a palavra de Deus no teu coração e obedeça. Essa mulher obedeceu o profeta e fez tudo o que o profeta mandou. Louvado seja Deus, porque quem tem azeite é obediente. E ela tinha um vaso de azeite. Não foi isso? Ela era esse vaso de azeite. Ela era serva de Deus. Por isso que ela fez tudo o que o profeta mandou. E o que aconteceu? Vamos ver aqui. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha aí. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me lembrou? Quando o evangelho for pregoado a toda criatura, não vai mais haver vaso. E Jesus voltará para arrebatar a igreja dele. Então ainda tem vasos que precisam ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que converte, a palavra que liberta, a palavra que santifica, a palavra que purifica, a palavra que nos leva a crer no nosso Salvador. Então, louvado seja Deus, enquanto ainda houver um vaso que precisa ser cheio, louvado seja Deus, de azeite, essa palavra está sendo pregoada. Hoje, quando eu orava, o Espírito Santo falou isso no meu coração. Minha filha, enquanto ainda a palavra de Deus tiver que alcançar
Aqueles que ainda não foram alcançados, eu derramarei da minha palavra, eu derramarei o meu azeite, eu derramarei o meu espírito. Louvado seja Deus para que essa palavra alcance vasos que estão vazios. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vasos que querem ser cheios do Espírito Santo, que querem ser cheios da palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Aí ela foi ao homem de Deus e contou. E disse ele, ela contou o que aconteceu. E disse ele, vai, vende o azeite e paga tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que viver da palavra de Deus. Quem vive da palavra de Deus prospera. Quem vive da palavra de Deus não vai faltar azeite. Entendemos a palavra? Então, você é vaso? Você é vaso? Então, hoje o Senhor te encheu com a palavra dele, com o azeite dele. E você quer prosperidade? Obedeça a palavra de Deus. Para você ter azeite, você precisa obedecer. Essa mulher obedeceu a palavra que veio do profeta. Ela não julgou o profeta. Ela não questionou o profeta. Ela obedeceu aquilo que o profeta mandou ela fazer. Vai, busca vasos. Ele não mandou, vai lá e empresta azeite. Vai lá e faz empréstimo. Ele não mandou, vai lá, empresta do agiota. Ele não mandou emprestar nada de ninguém. Ele não mandou emprestar o azeite. Ele não mandou emprestar o dinheiro. Ele mandou emprestar os vasos. Porque quem tem Jesus tem azeite, quem tem Jesus tem providência, quem tem Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, é sustentado por Jesus. Quem tem Jesus no seu coração, na sua vida, não vai faltar nada, vai ter para dar, louvado seja Deus, engrandecido. E essa foi a palavra. E você que é vaso, louvado seja Deus, engrandecido, seja cheio da palavra de Deus. E deixe a palavra de Deus transbordar na tua vida. Deixe a palavra de Deus transbordar na tua família. Deixe a palavra de Deus transbordar no teu trabalho. Seja cheio da palavra de Deus. Dê a palavra de Deus para esses vasos que estão vazios. Dê a palavra de Deus para os teus amigos do teu trabalho. Dê a palavra de Deus com respeito, com decência. Hora do trabalho é hora do trabalho. Não confunda as coisas, mas na hora da conversa sempre fala que tem um Deus na tua vida que te abençoa, que tem um Deus que deu o seu filho. Louvado seja Deus, engrandecido. Não vão dar a palavra no horário de trabalho. Horário de trabalho é horário de trabalho, mas na hora que alguém conversar com você no teu trabalho, fala da palavra de Deus, fala dessa palavra de fé. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque as pessoas confundem as coisas, né? Às vezes as pessoas estão no trabalho e querem viver pregando a palavra de Deus. Tu foi para o trabalho para tu trabalhar. Tu não foi para o trabalho para pregar a palavra. Agora, no momento ali que tu está conversando com alguém, no teu momento livre, aí sim tu pode falar da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tudo com sabedoria, com ordem e decência. Tudo com sabedoria, ordem e decência, com respeito. Você tem que respeitar o teu trabalho. Tu não pode falar da palavra de Deus no teu horário de trabalho. Ali é o teu horário de trabalho. Louvado seja Deus, agradecido. E a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida de bom agrado. Então tem gente, louvado seja Deus, que não quer ouvir a palavra de Deus. E você não pode falar para aqueles que não querem ouvir. Jesus, ele ensinou isso. Jesus, ele mandou a gente levar a palavra aos aquebrantados de coração. Não aqueles que não querem ouvir, mas aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Ele mandou, leve a palavra aos aquebrantados. Leva a palavra para esse que está enfermo. Leva a palavra para os que estão na UTI. Leva a palavra para aqueles que estão nos hospitais. Vai levar a palavra para aqueles que estão no cárcere, quebrantado.
Louvado seja Deus e agradecido, que estão passando pela dor, que estão sendo quebrados, que estão sendo preparados para ouvir a palavra. Louvado seja Deus. Não adianta tu levar a palavra para alguém, louvado seja Deus, que está duro de coração, não vai ouvir, vai rejeitar, vai desprezar, vai escarnecer da palavra de Deus. Não é isso que a gente tem visto? Pessoas duras de coração que escarnecem da palavra de Deus, mas a gente tem visto pessoas aquebrantadas. Então leva para esse que está quebrantado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Poderoso Deus e poderoso Pai, eu creio, Senhor, que os nossos vasos vão encher de azeite. Eu creio, Senhor, meu Deus, que esse azeite foi derramado. E eu creio que nós entendemos a tua palavra e nós vamos obedecer a tua palavra. Porque quando nós obedecemos a tua palavra, Senhor, o azeite transborda. O azeite transborda e a gente prospera em todas as áreas da nossa vida. Quantas mulheres precisam, Senhor, ser prósperas na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, na saúde. Quantas famílias estão aqui que estão precisando dessa prosperidade, não só de oração, mas de prosperidade contigo, de vida contigo, de prosperidade, meu Deus, de salvação, de libertação, de vida com abundância. Nesse momento eu oro pelas pessoas que estão afastadas do caminho. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, meu Pai, que o azeite, meu Deus e meu Pai, que o seu vaso trincou e o azeite, Senhor, meu Deus, ficou pelo caminho. Eu oro por essa pessoa, louvado seja Deus, para que o Senhor venha e faça um vaso novo, e faça um novo vaso e derrame do teu azeite, e derrame da tua salvação, e derrame, Senhor, meu Deus e meu Pai, do teu Espírito, e que teu Espírito transborde em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.